Olá, eu sou a aluna Iana Rafaela Gladys Rodrigues, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Alta Floresta, Centro de Referência de Paranaíta, curso técnico agropecuário integrado em ensino médio. O intuito desse vídeo é trazer um maior entendimento conceitual sobre a eletrodinâmica, juntamente com um experimento, com orientação do professor Welismar. Bem, para começar, nós podemos definir a eletrodinâmica como o ramo da física voltado para o estudo da corrente elétrica, ou seja, o movimento ordenado das cargas elétricas, e a forma com que essa corrente se manifesta ao percorrer circuitos e outros aparelhos elétricos em geral. E dentro desse conceito, eu irei abordar também neste vídeo dois dos principais princípios que ela busca explicar, sendo eles a corrente elétrica e resistores e também a associação de resistores e medidas elétricas. Primeiramente, eu vou trazer uma contextualização sobre o princípio de corrente elétrica e resistores. Bom, a corrente elétrica se baseia em uma movimentação de portadores de cargas elétricas com sentido e direção preferenciais, ou seja, é um movimento que ocorre de forma ordenada, valendo ressaltar que a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica são os fatores responsáveis por causar a corrente elétrica. Por regra estabelecida, o sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido preferencial em que se movem os portadores de carga elétrica negativa, ou seja, o sentido estipulado para a corrente é coincidente ao movimento das cargas positivas e, em contrapartida, oposto ao movimento das cargas negativas. O trajeto completo em que uma corrente elétrica pode ser convencionada chama-se circuito elétrico, e além disso, a intensidade de corrente elétrica é constante em qualquer secção de um condutor, mesmo que ele possua uma secção transversal variável, e a essa conjuntura nós damos o nome de continuidade da corrente elétrica. Dentro do princípio de corrente elétrica e resistores, existe um fator que assume grande importância para a compreensão das outras etapas do conteúdo, que é o efeito Joule. Bom, é possível caracterizarmos esse efeito como um fenômeno físico que se fundamenta na conversão de energia elétrica em calor, ou seja, a sua ocorrência se dá no momento em que uma corrente elétrica atravessa um corpo. As colisões contínuas que ocorrem entre os elétrons e os átomos que formam a estrutura cristalina do corpo fazem com que haja um aumento em sua temperatura, e dessa forma, uma porção da energia elétrica presente nos portadores de carga é convertida em calor. Nós podemos citar como exemplo o chuveiro elétrico, que conta com uma resistência em seu interior que possui um contato direto com a água, valendo ressaltar que a corrente elétrica que passa por essa resistência é bem elevada. Dessa forma, com a passagem da corrente elétrica ao longo da resistência do chuveiro, que pode ser feita em formato circular, espiral ou retilíneo, o calor é produzido e, consequentemente, a água é aquecida. Outro conceito que possui relevância dentro do estudo da eletrodinâmica é a lei de Ohm, que consiste no fato de que, em um condutor ômico retido a uma temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial executada em seus terminais. E para concluir a primeira parte do nosso conteúdo, o assunto abordado será referente aos resistores. Bem, os resistores caracterizam por serem condutores fabricados com o objetivo exclusivo de realizar a conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, eles são utilizados para reaproveitar o efeito Joule. Os fusíveis utilizados para proteção de circuitos e instalações, ou até mesmo o filamento de uma lâmpada de incandescência são exemplos de resistores. E além disso, nós também podemos encontrá-los em ferros elétricos, chuveiro elétrico, aquecedores elétricos de ambiente, soldadores elétricos, entre outros. Agora, o direcionamento do vídeo será voltado ao princípio de associação de resistores e medidas elétricas. Bom, ao nos referirmos a esse assunto, é relevante enfatizar que a associação de resistores pode ser caracterizada em três tipos, sendo eles a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista. Em relação à associação em série, nós podemos afirmar que ela ocorre no momento em que dois ou mais resistores são interligados de forma a construir um único percurso condutor, ou seja, sem bifurcações. E assim, caso uma corrente elétrica percorra esses resistores, a sua intensidade será contínua em todos eles. Já a associação em paralelo ocorre quando dois ou mais resistores são interligados de forma a ficarem submetidos à mesma diferença de potencial. E por fim, nós podemos caracterizar a associação mista quando existe, em uma mesma associação, resistores associados em série e resistores associados em paralelo. E para concluir, eu vou trazer uma breve explicação sobre o curto-circuito. Bem, de forma genérica, dois pontos estão curto-circuitados quando estão interligados por um fio de resistência desprezível, de modo a fazer com que a diferença de potencial entre eles seja praticamente nula. Por exemplo,
Quando dois fios da rede elétrica de uma casa entram em contato elétrico, um curto-circuito ocorre, pois no momento em que se dá esse acontecimento, tudo se passa como se esses dois fios fossem ligados por um terceiro fio de resistência desprezível. Bom, agora eu vou trazer o experimento que eu escolhi para fazer como forma de avaliação. Eu optei pela bateria de batata, que é um experimento referente à eletroquímica. E para isso, eu utilizei uma batata em meia, parafusos de zinco, moedas de 5 centavos de cobre, fios de cobre e uma lâmpada LED. O objetivo dessa bateria é gerar uma tensão suficiente para que a LED seja acesa. Primeiramente, eu vou demonstrar se o meu experimento funcionou ou não e posteriormente eu vou trazer a explicação sobre essa bateria. Bom, eu vou precisar apagar a luz do meu quarto porque a luz da LED é um pouco fraca, então não dá para ver direito com outra claridade. Aqui eu tenho a minha bateria de batata e no momento que eu pego o fio de cobre que funciona como um condutor e relo ele na moeda de cobre, a minha LED acende. Vou apagar a luz para poder ver melhor. Podemos ver que a LED está acesa e que o experimento realmente funcionou. Agora eu vou explicar as reações que ocorreram e fizeram com que a LED fosse acesa. Bom, a batata, ela possui sais, água e amido. E o sal presente na batata, ele reage com a água e faz com que os íons de Na+ e Cl- sejam liberados. E para que ocorra essa diferença de potencial, ocorre uma reação espontânea entre o zinco, o cobre e os sais que estão em meio aquoso na batata. Essa reação é uma reação de redox, ou seja, de oxidação e de redução. Nesse caso, o zinco oxida, o cobre reduz e a batata ela funciona como uma ponte salina em meio aquoso. O fio de cobre ele funciona somente como um condutor. O fluxo de elétrons, ele flui do zinco para o cobre, pois como eu disse anteriormente, o zinco é aquele que possui potencial de oxidação, ou seja, para perder elétrons, e o cobre possui potencial de redução, para ganhar elétrons. E esse processo faz com que o zinco se torne o ânodo, que é o polo negativo, e o cobre se torne o cátodo, que é o polo positivo. E esse fluxo de elétrons presente na minha bateria de batata é o responsável por fazer com que a minha LED seja acesa. Bom, esse foi o meu vídeo avaliativo da disciplina de Física do segundo bimestre e eu agradeço pela sua atenção.